E aí, galera, vão entrando pra gente iniciar a nossa live de hoje. Vão entrando aí. 2 minutinhos eu começo, tá? Espera só a galera entrar aí. Passa o feedback do áudio. Como é que tá o áudio pra vocês, tá bom? Iguatu na área, massa, meu irmão, tamo junto. Bora! Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui meu... Essa porra aqui é torta. Áudio ok, beleza? Valeu, Flávio. Massa. E aí, galera, começa a live hoje um pouco mais cedo, né? Aliás, muito mais cedo. Porque mais tarde, às 22 horas, eu tenho uma live privada com a galera aí que adquiriu o nosso aulão com resolução de 30 questões, né? Mais tarde, às 22 horas, em uma live privada, né? A galera recebe material de apoio, recebe questões e eu entro ao vivo para comentar as questões. Fiz questões aí inéditas, obviamente, inéditas, de toda a lei de drogas, incluindo a parte administrativa, bem como a parte criminal, né? E aí, para não deixar vocês desamparados aqui, até para a gente manter a nossa regularidade, eu decidi fazer essa aula mais cedo com vocês, tá? Só abrindo aqui a lei. Decidi fazer essa aula mais cedo com vocês, tá? Por isso, estamos começando agora às 16 horas e 10 minutos. Para você que está chegando agora, essa live é uma continuação de outras lives, né? Estou aqui basicamente, praticamente todos os dias ao vivo com a galera dessa quarentena. Já comentamos o Estatuto do Desarmamento inteiro. Já comentamos a lei de drogas. Hoje vamos terminar por inteiro. E na segunda-feira, eu começo com vocês a lei de racismo, tá? Anota aí. Segunda-feira eu começo com vocês a lei de racismo. Beleza? Vamos lá. Como de praxe, desativando aqui os comentários, tá? Desativando os comentários e vamos comentar. Eita, meu Deus. E vamos falar. O áudio ficou ruim pra você. Saiu aqui a paradinha. Pronto. E vamos falar. O áudio ficou bom? Deixa eu só ver aqui se o áudio voltou. Porque eu tirei aqui do áudio. Microfone. O áudio tá bom? O áudio tá bom? Show de bola. Massa. Tá, vamos lá. Então vamos aqui comentar o artigo 40 até o artigo 50. O artigo 40, ele vai tratar das causas de aumento de pena. Causas de aumento de pena. O que é isso? Vamos lá. Para você entender, né? O juiz, na aplicação da pena, ele leva em conta vários fatores. O primeiro deles é a pena base. A pena base, ela é baseada, ela é focada, ela tem como princípio básico, né, sendo bem redundante com vocês, a pena em abstrato. A pena em abstrato é a pena prevista no próprio tipo penal. Por exemplo, lei de drogas, artigo 33, temos lá a pena de 5 a 15 anos. Essa pena é a pena em abstrato. É a pena cominada ao tipo penal. O juiz, portanto, na primeira fase da dosimetria da pena, ele aplica a pena base, que ela é baseada na pena em abstrato, que é a pena prevista no tipo penal. Só ver aqui a iluminação, melhorar. Pronto. Que é a pena prevista no tipo penal. Na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz ele avalia se naquela conduta criminosa existe alguma causa de aumento ou diminuição de pena. Por exemplo, ele aplica uma pena de 10 anos. 10 anos. Tráfico, 5 a 15. Na avaliação dele, ele aplicou 10 anos. Só que essa pena ela pode sofrer alteração. Por exemplo, na segunda fase, que é as causas de aumento e diminuição. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Desculpa, tá? Errei. Segunda fase, atenuantes e agravantes. Só para corrigir. Segunda fase, eu errei.
atenuantes e agravantes. Na terceira fase, aí sim as causas de aumento e diminuição de pena. Na terceira fase, só para corrigir, as causas de aumento e diminuição de pena. Primeira fase é a pena em abstrato, a segunda fase, atenuantes e agravantes, e na terceira fase, aumento e diminuição de pena. Portanto, chegando na terceira fase, o juiz pode aumentar ou diminuir a pena já aplicada. Pode aumentar ou diminuir a pena aplicada. Beleza? E aí é que entra o artigo 40. Nessa fase de dosimetria da pena. Fala assim, ó, artigo 40. As penas previstas nos artigos 33 a 37 dessa lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. São aumentadas de 1/6 a 2/3. Primeira informação que eu quero que você entenda. O aumento de pena aqui se aplica ao artigo 33, 33 caput, 33 parágrafo 1º, 33 parágrafo 2º, 33 parágrafo 3º e 33 parágrafo 4º. Aplica-se também ao artigo 34, ao artigo 35, 36 e 37. Todas as figuras criminosas do 33 podem sofrer o aumento de pena. Cuidado! Esse aumento de pena aqui, ele não é aplicável ao artigo 28, ele não é aplicável ao artigo 38 e não é aplicável ao artigo 39. Mas repetindo, é possível sim a aplicação da pena, do aumento de pena, a todas as figuras criminosas do 33. Por exemplo, temos lá no 33, parágrafo 2º, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Se esse induzimento a alguém for dirigido a uma criança ou adolescente, nós vamos ter esse tipo penal, né, do 33, parágrafo 2º, com aumento de pena. É possível... Gustavo? Filho, baixa um pouquinho, por favor. É possível também esse aumento de pena ao tráfico privilegiado, sim. Ele pode lá preencher todos os requisitos do 33, parágrafo 4º, né, e aumentar a sua pena. Sem nenhum problema. É possível sim. Portanto, se aplica aqui a todas as figuras criminosas do 33 caput. 33, né, que inclui o caput, o parágrafo 1º, o 2º, o 3º e o 4º. Beleza. E aí que nós temos aqui várias causas que aumentam a pena. Por exemplo, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Ou seja, estamos diante de um tráfico transnacional entre países. Entre países. Qual é a questão que sempre cai aqui? Qual é a questão que sempre cai aqui? É a súmula 607. A súmula 607 do STJ sempre cai em prova, que afirma o seguinte, ó: a majorante do tráfico transnacional configura-se com a prova da destinação internacional da droga, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Ou seja, mesmo que o agente não consiga, de fato, transpor a fronteira de um país para o outro, a causa de aumento de pena será aplicada. Por exemplo, o cara é encontrado no aeroporto, com drogas, com passagem, tudo comprado, para ir para outro país. Ou se ele vem de outro país, não interessa. Mesmo que ele não chegue até lá, que é o mais provável, mesmo que ele não chegue até lá, essa causa de aumento de pena será aplicada. Beleza? Essa causa de aumento de pena será aplicada. Outro ponto que é bastante importante. Em regra, o crime de tráfico de drogas, é da competência da Justiça Estadual.
como regra, o crime de tráfico de drogas é da competência da Justiça Estadual. Excepcionalmente, é da Justiça Federal. Repetindo, como regra, é da Justiça Estadual. De forma excepcional, compete à Justiça Federal. Por exemplo, nesse caso, na hipótese de tráfico transnacional, compete à Justiça Federal. Nesse sentido, temos o próprio artigo 70 da Lei de Drogas, o próprio artigo 70 da Lei de Drogas e a súmula 522 do STF. E a súmula 522 do STF, que diz assim, ó: salvo a ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Repetindo, como regra geral, os crimes previstos na Lei de Drogas são da competência da Justiça Estadual. Excepcionalmente, compete à Justiça Federal na hipótese de tráfico transnacional. Beleza? Para a gente encaixar esse contexto, a gente pode ir lá para o inciso 5. O inciso 5 vai tratar do tráfico interestadual. Tráfico entre estados. Fala assim, ó. Se, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o texto? Fala assim, ó. As penas previstas nos artigos 33 a 37 dessa lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se, aí eu tenho 5, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o DF. Entre os estados da federação ou entre estes e o DF. A mesma lógica que eu tenho no tráfico internacional, no tráfico transnacional, eu também aplico aqui. Lá no tráfico transnacional, para que haja a configuração desse aumento de pena, basta a intenção de ele transportar a droga para outro país, mesmo que ele não chegue até lá. No mesmo sentido, é a interpretação do tráfico interestadual. Basta a intenção. Mesmo que ele não ultrapasse as fronteiras. É o que diz aqui a súmula 587 do STJ. Súmula 587 do STJ. Diz assim, ó: para a incidência da majorante, que é sinônimo de aumento de pena, majorante, aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Beleza? Portanto, tanto no tráfico transnacional como no tráfico interestadual, não é necessário que ele efetivamente venha a transpor as fronteiras. Massa? Vale uma observação. Perceba o seguinte: não existe aumento de pena para a realização de tráfico realizado entre municípios. Repito, não existe aumento de pena, para a realização de tráfico realizado entre municípios. Ocorre entre estados ou entre países. Entre municípios, não. Beleza? Vale uma outra observação, que eu acabei lembrando agora. Perceba o seguinte: não existe causa de aumento de pena no tráfico se ele é praticado em concurso de agentes. Olha que interessante. Não existe causa de aumento de pena no tráfico se ele é praticado em concurso de agentes. Não existe. Por quê? Porque o legislador fez a opção, repito, o legislador fez a opção
de punir de forma autônoma. De punir de forma autônoma. Que é o caso do crime de associação para o tráfico. Que é o caso do crime de associação para o tráfico. Beleza? Portanto, comentamos o 40 caput, 40 inciso 1 e 40 inciso 5. O inciso 2 fala assim, ó, o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Exemplos. Um policial, por exemplo, que colabora como um informante com um grupo de traficantes, um policial que colabora com a associação para o tráfico, ele pratica o crime de colaborador como informante com um aumento de pena. Artigo 40, inciso 2. Por exemplo, o professor que vende drogas a um aluno, ele pratica o tráfico de drogas com esse aumento de pena. No mesmo sentido, os pais que usam os filhos para praticar crimes de tráfico de drogas. Massa, inciso 3. Fala assim, ó. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais ou culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviço de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Vou pedir para você grifar algumas palavras que são as que mais são cobradas. Por exemplo, estabelecimentos prisionais. Estabelecimentos prisionais. Uma outra que você deve grifar: hospitais. Essa também é bastante cobrada. Hospitais. Vou explicar, tá? Cada uma delas. Deixa eu ver outra que eu vi aqui. E transportes públicos. E transportes públicos. Essas três aqui são as mais cobradas. As três são as mais cobradas. Vamos lá. O que geralmente as bancas cobram nos estabelecimentos prisionais? Não é necessário que, deixa eu ver se eu acho aqui, não é necessário que a prática da conduta de tráfico vise aos frequentadores de estabelecimentos prisionais. Repetindo, não é necessário que a prática do tráfico vise aos frequentadores de estabelecimentos prisionais. Também não é necessário que a prática do tráfico vise os presos. Os presos. Daí você pode me perguntar, professor, mas qual é o sentido que alguém vai visar os frequentadores do estabelecimento prisional? Galera, estabelecimento prisional é bastante movimentado. Aqui no Ceará, por exemplo, né, já diminuiu muito, mas ainda tem. Em frente ali na BR-116, em frente a estabelecimentos prisionais, tem diversas pessoas praticando comércio. Comércio de material lícito. É muito comum, por exemplo, que uma visitante, né, chegue na frente de um estabelecimento prisional e lá contém uma barraquinha onde a vendedora vende roupa, vende comida, guarda objetos pessoais. É bem comum, tá? Portanto, não é necessário que a prática do tráfico vise essas pessoas. Não é necessário. Basta que seja praticado nas proximidades ou imediações. Nas dependências, desculpas, ou imediações. Beleza? Hospitais, já caiu em prova. Não é necessário que a conduta seja praticada por médico. Não é necessário. Não é necessário que a conduta seja praticada por algum profissional da área de saúde. Não é necessário, tá?
Não é necessário. Não é necessário. Beleza. O outro qual é que eu falei aqui? Deixa eu ver qual é o outro. Transportes públicos. Transportes públicos. Para que haja o aumento de pena nos transportes públicos, repetindo, para que haja o aumento de pena nos transportes públicos, a pessoa que está com a droga deve fazer o tráfico de forma exacerbada, de forma pública, de forma notória. Ele não pode, aliás, o aumento de pena não pode ser aplicado se a pessoa usa o transporte público como um meio para chegar em um outro município. Se ele usa o transporte público apenas como um meio, se ele oculta a droga no transporte público, o aumento de pena não será aplicado. O aumento de pena não será aplicado. Por exemplo, imagina você, policial, de um modo geral, faz uma abordagem no ônibus, transporte público, que está saindo de Fortaleza para Juazeiro, Fortaleza para Canidé, Fortaleza, sei lá, para Cumbuco, não sei, um outro município, outra praia, enfim. Lá tem uma pessoa com droga, só que a droga está na mala dela, lá no local onde guarda os objetos. Nesse caso, não vai incidir o aumento de pena, porque ele fez de forma oculta, de forma velada. Qual é o foco aqui? Qual é o foco do inciso 3? É que as pessoas, que os traficantes, eles se aproveitem da aglomeração de pessoas, que eles se aproveitem do tumulto de pessoas, né, para disseminar o uso da droga. Para disseminar o uso da droga. Daí porque o aumento de pena no transporte público só vai incidir se ele faz de forma pública, de forma exacerbada, sem tomar as devidas cautelas para que ninguém o veja traficando. Por exemplo, se ele anuncia publicamente dentro do ônibus que está vendendo drogas e oferece para as pessoas. Nesse caso, vai ser tráfico com aumento de pena. Tráfico com aumento de pena. Beleza, deixa eu ver aqui o que tem mais interessante. No mesmo sentido do tráfico realizado, deixa eu ver aqui se eu acho, realizado, próximo, né, a entidade, estabelecimentos de ensino. No mesmo sentido, é orientação para tráfico realizado em estabelecimentos de ensino. Por exemplo, para que haja o aumento de pena referente ao tráfico praticado nas dependências ou imediações de estabelecimentos de ensino, é necessário que o agente traficante se aproveite da aglomeração de pessoas. Se aproveite daquela união de pessoas, de forma a tornar mais fácil a pulverização da droga, a disseminação da droga. Vou ler para vocês aqui, uma das últimas decisões do STJ sobre isso. Ele fala assim, vou ler para vocês, Fala assim, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 3 da Lei de Drogas tem natureza objetiva, tá? Objetiva. Não sendo necessária a efetiva comprovação de mercância na respectiva entidade de ensino, ou mesmo que o comércio visava atingir aos estudantes, sendo suficiente a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações. Beleza? Aí fala assim, a razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas, em região de grande circulação de pessoas, expondo
os frequentadores do local há um risco inerente à atividade criminosa de narcotraficância, na espécie diante da prática do delito, em dia e horário, domingo de madrugada, em que o estabelecimento de ensino não estava funcionando, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há que se falar em incidência de majorante por ausência da razão legislativa da norma. Ou seja, para você entender de forma mais clara, o motivo, o porquê que o legislador pune de forma mais grave quem trafica próximo a escolas, próximo a estabelecimentos prisionais, próximo dentro do transporte público, é justamente esse, que ele se aproveite da aglomeração de pessoas para facilitar a narcotraficância. Se ele não usa a aglomeração de pessoas para isso, não vai incidir o aumento de pena. Daí porque o tráfico praticado domingo de madrugada, onde não havia ninguém acordado, não vai incidir esse aumento de pena. Porque não há quem atingir, não há como ele atingir aquelas pessoas. Daí porque entende assim o STJ. Beleza? Inciso 3, comentado para vocês. O 4 fala assim, ó. O crime tiver sido praticado com violência grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Muito simples, né? Aqueles exemplos que você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde os traficantes usam o armamento, usam a violência para inibir a população, nesse caso, vai incidir esse aumento de pena. Porque se trata de um processo de intimidação difusa ou coletiva. O 5 comentamos. O 6 diz: sua prática envolver ou visar a criança ou adolescente, ou que tenha por qualquer motivo diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e autodeterminação. Qual é a razão de existir essa norma legislativa? Aqui, o legislador quer punir de forma mais grave o agente, porque ele se aproveita de pessoas que têm menos capacidade de discernimento. Menos capacidade de discernimento. Daí porque temos crianças e adolescentes, bem como aqui aquelas pessoas que têm diminuído a sua capacidade de resistência, de entendimento e determinação. Beleza? Artigo 40 comentado para você. Vamos ao artigo 41, que vai tratar da colaboração premiada. Colaboração premiada. Diz assim, ó: o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá direito a terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Foi mal. Vamos lá. Colaboração premiada. O que é isso? Consiste em uma técnica especial de investigação, onde um dos autores do crime, um daqueles participantes do crime, delata parte do grupo criminoso. Ele colabora com a investigação policial, e colabora com o processo criminal. Para quê? Para identificar os demais coautores ou partícipes, para recuperar total ou parcialmente o produto do crime, e aí ele vai ter direito a uma redução de pena. Cuidado! O único benefício dele é a redução de pena. Não existe perdão judicial. Não existe substituição da pena
por privativa de liberdade. Não existe progressão de regime. Nada disso. O único benefício dele é a redução de pena. Por que que eu estou falando isso? Porque em outras leis existem outros... Pra cá, filho. Pra cá, papai, vem. Aparece aqui na live, vem. Porque em outras leis... Lindo. Porque em outras leis... É meu cachorro, viu? Não, Gustavo, não. Pra cá, aqui, aparece aqui pra galera. Aqui é o menino de rua. Vou mostrar pra vocês. É o menino de rua, né, lindo? Lindo. Porque em outras leis existem outros benefícios para o agente colaborador. Olha lá. Em outras leis existem outros benefícios para o agente colaborador. Aqui é apenas a redução de pena de 1/3 a 2/3. Lindo. Pronto? Pronto? Pronto. Aqui, o único benefício é a redução de pena. Beleza? Bora para o artigo 42. O 42, porra, menino de rua. O 42, ele fala da fixação da pena. Diz assim, ó. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. Aí eu tenho a natureza, a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Eu comentei lá no início da aula que o juiz vai aplicar a pena base levando em conta a pena em abstrato. Aí eu citei o exemplo da lei de drogas, tráfico de drogas, artigo 33, caput. E eu disse que a pena é de 5 a 15 anos. 5 a 15 anos. Ocorre que o juiz aplica no mínimo 5 e no máximo 15. Perceba que eu tenho um lapso temporal muito grande entre 5 e 15. Quais são os critérios utilizados pelo juiz para que ele estabeleça se aquela pessoa vai ser condenada a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 15? Os critérios utilizados estão no artigo 59 do Código Penal. Aí ele fala, ó, Código Penal, artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente, aos motivos e às circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. Aí eu tenho as penas aplicáveis dentre as combinadas. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Ou seja, dentro desses critérios, o juiz escolhe entre 5 e 15. Massa. No entanto, vale destacar que o artigo 42 da Lei de Drogas, ele tem uma importância maior do que o artigo 59 do Código Penal. Repetindo, o artigo 42, ele tem uma importância maior do que o artigo 59 do Código Penal. Tá? Fala assim, ó, de novo. O juiz, na fixação das penas, que é a primeira fase, considerará com preponderância, ou seja, com a importância maior, com a superioridade maior, sobre o previsto no 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente. Beleza? Ou seja, esse 42 ele prevalece sobre o 59 do Código Penal.
E aí vale destacar uma decisão bem importante do STF, eu acho. STF, é isso mesmo. Sobre a pureza da droga. Pureza da droga. Cuidado. O legislador falou natureza e a quantidade. E não pureza. Diz o STF, o grau de pureza da droga é irrelevante para fins de dosimetria da pena. A turma entendeu ser desnecessário determinar a pureza do entorpecente. De acordo com a lei, preponderam apenas a natureza e a quantidade da droga apreendida para o cálculo da dosimetria da pena. HC 132-909 de São Paulo. Beleza? Show de bola, show de bola. 43 vai falar da fixação da pena de multa. Fica aí a lida para vocês. O 44 fala das vedações. Fala assim, ó. Os crimes previstos nos artigos 33, caput, e 33, parágrafo 1º, e 34 a 37 dessa lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, induto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito. Vamos lá, esse 44, ele já foi objeto de questionamento no STF, sendo bem objetivo para vocês, bem objetivo. Aqui ele fala que os crimes do 33 caput e parágrafo 1º e crimes do 34 a 37 são inafiançáveis. Isso ainda prevalece. Aí ele fala, e insuscetíveis, e sursis. Isso aqui o STF declarou inconstitucional. O STF declarou inconstitucional. Aqui trata-se do sursis penal, aquele previsto no artigo 77 do Código Penal. Vou ler aqui para vocês parte da decisão. É desproporcional e carece de razoabilidade a negativa de concessão de sursis, se já resta superada a própria vedação legal à conversão da pena. Mormente porque não existe óbice a concessão dos benefícios na conduta do parágrafo 2º do artigo 33 da Lei de Drogas. Beleza? Sursis, portanto, é cabível. Sursis, portanto, é cabível. Graça, induto e anistia não cabe, porque isso tem previsão constitucional. Graça, anistia e induto não cabe, porque tem previsão constitucional. Liberdade provisória. Ele veda a liberdade provisória. Isso aqui já está pacífico. Todos os crimes, todos, são suscetíveis de liberdade provisória. O fato de o crime ser inafiançável não o torna insuscetível de liberdade provisória. Em todos os crimes é cabível a liberdade provisória. No entanto, nos crimes hediondos equiparados, é cabível sem fiança. Porque os crimes são inafiançáveis. Por último, fala da liberdade, da conversão de suas penas em restritivas de direito. Está pacífico também que é cabível, inclusive ao tráfico, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Massa, parágrafo único. Diz assim, nos crimes previstos no caput desse artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Cuidado com isso. Eu tenho 34, eu tenho 35, eu tenho 36 e eu tenho 37. Eu falei na aula passada que a associação para o tráfico ela não tem natureza hedionda. Massa prevalece.
A associação para o tráfico não tem natureza hedionda, não tem. Porém, para o crime de associação para o tráfico, no que diz respeito ao livramento condicional, eu aplico a regra do 44, parágrafo único. Ou seja, para aquela pessoa que praticou o crime de associação para o tráfico, obter o livramento condicional, é necessário 2/3 da pena. O cumprimento de 2/3 da pena. 2/3 da pena. Beleza? E isso não tem nada a ver com caráter hediondo ou não. Já decidiu o STF, já decidiu o STJ, que nesse caso, no que diz respeito à associação para o tráfico, eu aplico o princípio da especialidade. Princípio da especialidade. E não tem nada a ver com caráter hediondo ou não. O 45, galera, e 46 já comentei com vocês. O 45 e 46 eu já comentei com vocês na aula de acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora. Você que não viu ainda essa aula, volta aqui no meu canal do YouTube que tá lá, bem completinha e bem comentada para você, o 45 e 46. Beleza? Deixa eu ver aqui. 47 também. Chegamos ao 48. O 48, nós já comentamos também, ó. 48, parágrafo 1º, comentamos também lá na aula de porte de drogas para o consumo pessoal. Falamos também do parágrafo 2º e parágrafo 3º. Massa. E por último, o artigo 50. Por último, o artigo 50. Vamos lá, diz assim, ó, 50. Ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe a cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do MP em 24 horas. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, parágrafo, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê, papai? Parágrafo 3º. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição de drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização de laudo definitivo. Portanto, o juiz, o delegado, de acordo com o artigo 50, ele prende em flagrante e comunica ao juiz imediatamente. E o juiz comunica ao MP em 24 horas. Beleza? Depois o juiz, em 10 dias, determina a destruição de drogas. Repetindo, o delegado de polícia efetua a prisão em flagrante e comunica ao juiz. O juiz comunica ao MP em 24 horas. Depois, o juiz, recebido isso, tem 10 dias para determinar a destruição de drogas, que será realizada pelo delegado de polícia em no máximo 15 dias. É o que fala o parágrafo 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do MP e da autoridade sanitária. Beleza? Só para reforçar a diferença para o 50A é que no 50A a ocorrência da prisão a destruição das drogas, ocorre sem a prisão em flagrante. No 50 é com prisão em flagrante, no 50A sem prisão em flagrante. E diz assim, ó: a destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da apreensão. Beleza? Tá aí, portanto, sobre a lei de drogas. Tudo aí que eu poderia comentar com vocês. Deixa eu ver aqui.
Dúvidas? Quem tá aí? Galera, finalizamos a lei de drogas. Finalizamos a lei de drogas, tá? E aí que segunda-feira amanhã eu começo com vocês lei de racismo. Lei 7716. Professor, relembra a pena restritiva que tu falou, professor? Não entendi. Show de bola, valeu, boa aula. Relembra, por favor, não entendi. O Bequinha Florzinha, não entendi a pergunta. Obrigado, valeu, Carlinhos. Sim, viu, Josiane? Ele tem direito à liberdade provisória? Sim. Porém, sem fiança. Sem fiança. Sem fiança. É possível sim, viu, Josiane? Deixa eu ver aqui, cara. Eu sempre me engancho aqui. Professor, sua votação... Isso, mas é o artigo 30, viu? O Nixon, é isso? Nixon, é isso mesmo. Pronto, Nixon. Aí... Deixa eu só ver aqui. Aí é o artigo 30, beleza? Destruição, sim. Mas é das plantas, né? Das plantas, verdade. Deixa eu ver aqui que tem mais. Professor, explica de novo, cheguei atrasado. Sério, velho? Caralho, que merda. Como faz diferença sobre as plantações, como fica... Isso, 40 aos 50, isso mesmo. Obrigado e até mais tarde. Valeu, galera. Deixa eu ver aqui, a Bequinha. Bequinha vai ficar salva, viu? Aí tu vai ficar salva e tu revê o vídeo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu leio essas vagantes escutando tua voz. Que massa, Luciano. Massa mesmo. Pode trocar, deixa eu ver aqui. A pergunta é: pode trocar as penas? Pode sim, viu? Se preencher os requisitos, pode. Não, a lei vai até os 70, viu, velho? A lei vai até os 70. Cair sempre pode, né, velho? Viu, tica, né? Cair sempre pode. Cair sempre pode. Probabilidade pouca, mas cair pode. Se cair, tá dentro do edital. Deixa eu ver aqui, alô, aeronáutica. Até mais tarde, valeu, Éder Barros. Galera, amanhã, velho. Amanhã, vamos iniciar a lei de racismo, tá? Lei de racismo. Leizinha bem curta, que dá pra comentar em 2 aulas, eu acho. Beleza, vou ficando por aqui. Só pra responder a dúvida do rapaz aí, que eu esqueci o nome dele. Sobre as plantações, é o artigo 32. Fala assim, ó: as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, tá? Na forma do artigo 50A, que recolherá a quantidade suficiente para o exame pericial. Beleza? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda no direct, que quando possível eu respondo. Beleza? Valeu!